Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós queremos oferecer esse culto em ação de graças. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque estamos de pé. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem produzido milagres nas nossas vidas, e o grande milagre é estarmos todos de pé, com saúde, glorificando o Senhor. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Neemias, capítulo 4, e nós vamos ler dali apenas um versículo. E eu peço que vocês leiam todo o capítulo, porque eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos corações de uma maneira especial, em nome de Jesus. Nós vamos ler por enquanto apenas o versículo 23 do capítulo 4 de Neemias. O pastor hoje estava disposto, não veio para cá, mas o Senhor está com ele ali. Diz assim a palavra do Senhor: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes tudo que nós temos vivido, e ainda a palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já conhece. Muitas vezes nós não temos palavras para usar nas nossas orações. Nós nem sabemos orar como convém. Mas entendemos que o Senhor, Ele decodifica tudo que vai no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, tudo que tem nos inquietado, entristecido, pesado. E nós queremos hoje, Senhor, te render graças, porque estamos de pé, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida aos nossos corações. Todos nós estamos carecidos de uma intervenção poderosa do céu. Todos nós, Senhor, estamos carecidos de milagres nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias, Pai. Que o Senhor venha falar conosco hoje de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que apesar de todas as dificuldades que nós temos vivido, cada um à sua maneira, cada um passando pelo estreito específico, não precisamos temer. Deus peleja por nós. Amém? E eu queria que você saísse daqui hoje com essa certeza absoluta: o Senhor peleja por nós. Ele vai adiante de nós como um poderoso guerreiro, lutando as nossas lutas, guerreando as nossas guerras. E eu queria levá-los hoje a buscar a unidade da fé em oração vigilante do Deus vivo que peleja por nós. Que nós possamos, nas nossas orações, mesmo quando estamos em casa, lembrarmos dos pedidos de oração do grupo de parceiros. Oremos em unidade. Que faça-se a vontade de Deus naquelas petições que ali estão. Que possamos orar pelos pedidos das causas impossíveis da nossa caixinha de oração, que sempre oramos nas quintas-feiras. Quando você estiver orando em casa, lembra da nossa caixinha de oração, dos pedidos impossíveis. Diga: Senhor, visita aqueles pedidos impossíveis. Quando você estiver orando, ora pela nossa nação. Clama ao Senhor. Não diga ao Senhor o que é que Ele tem que fazer. Ele sabe. Diga: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Levanta líderes da Tua parte, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus. Amém.
de Neemias é uma lição viva sobre oração, prontidão, trabalho conjunto e unidade de fé. E isso tem faltado muito em nossos dias. Essas características devem pautar a vida de todo cristão verdadeiro. Andemos em unidade, busquemos a presença de Deus. E eu insisto, não diga a Deus o que é que Ele tem que fazer. Tem um texto que está no Salmo 106, eu não lembro o versículo agora, que diz o seguinte: o Senhor diz, fiz o que me pediram, mas fiz definhar-lhes a alma. Não esqueça que o modelo de oração para o cristão neotestamentário é o Pai Nosso. Contudo, seja feita a tua vontade, não a nossa. Neemias desistiu de uma posição privilegiada e bem remunerada junto ao rei da Pérsia, em obediência ao Senhor, para reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação novamente. E nós aprendemos aqui que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar no lugar mais cômodo, mais confortável, mais agradável. A obra de Neemias, ou a obra que ele empreendera, despertou uma oposição violenta dos homens poderosos em derredor de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e seus companheiros se levantaram para se opor à obra de Deus. Eles desejavam que os judeus continuassem fracos, dependentes e vulneráveis. Quem não tem muro, não tem defesas. Quando os judeus começaram a servir ao Senhor e a glorificar o nome de Deus, o inimigo entrou em ação. E é sempre assim que ele faz. Por isso precisamos estar atentos. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse: Deus teve somente um filho sem pecados, mas nunca teve um filho sem tribulações. O nome Neemias significa o Senhor consolou, e eu gosto sempre de trazer o significado dos nomes bíblicos, porque esses nomes têm um sentido dentro dos relatos que nós trazemos para a igreja. O Senhor consolou, e foi exatamente o que o Senhor fez ao seu povo depois de um longo período de tristeza, fracasso e abatimento. A consolação de Deus veio através do seu instrumento, dando vitória ao seu povo, mas não sem lutas. E todos nós estamos enfrentando uma luta. Não desista de lutar, não desista de buscar a presença de Deus, não desista de buscar respostas de Deus, não desista do seu casamento, não desista do seu negócio, não desista do seu empreendimento. Busque a presença de Deus e a resposta virá. O Senhor é Deus de ressurreição. O Senhor é aquele que pode restaurar até aquilo que está morto. O texto que lemos é o último versículo do capítulo, e eu peço que vocês leiam todo o capítulo. Esse capítulo mostra as armas usadas pelo adversário para atingir o povo de Deus, bem como as estratégias defensivas de Neemias juntamente com seu povo. Você serve a um Deus vivo. O Senhor diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O Senhor está aqui. Hoje é dia de milagres. Por quê? Porque o Senhor está presente. A ideia central aqui é mostrar o valor da unidade da fé, da oração vigilante, bem como da diligência na obra de Deus. Quando as coisas estão indo bem, devemos ficar atentos às possíveis investidas do adversário, pois ele não quer ver a obra de Deus progredir. Tem deixa ela arrumar aqui o som que está meio... Pronto? Amém, Jesus. A oposição dos homens, além de ser um sinal da aprovação do céu, é também uma oportunidade de crescimento espiritual.
Já reparou que ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos? Quando a oposição é muito ferrenha e sem causa, é sinal que estão sendo liberadas muitas e grandes bênçãos do céu para nós. Guarde essa verdade. O que temos a fazer nesses momentos é orar para que Deus nos fortaleça e nos dê estratégias da parte dele para lidar com a situação, usando as armas do Senhor, não as armas e influências de homens. Eu tenho me preocupado muito com várias coisas, mas nesse tempo, com a situação da nossa nação. Como as coisas estão caóticas, como as coisas estão difíceis, nós não temos escolha. E a escolha vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não tem um candidato que preste. Só do Senhor vem o nosso socorro. Que nós possamos estar atentos, orando, vigilantes, clamando ao Senhor, para que Ele atenda o nosso clamor. Este capítulo mostra 4 armas do adversário em oposição à obra do Senhor. A primeira arma é a zombaria, o escárnio. E vocês vão encontrar essa arma dos versículos 1 ao 6. A zombaria é chamada de linguagem do diabo, vem para depreciar e enfraquecer, principalmente aqueles que já estão com a autoestima baixa. E quanta gente com autoestima baixa no nosso meio, misericórdia. Muitos servos de Deus já sofreram ataques dessa arma poderosa. Davi foi escarnecido por Golias, Jesus foi escarnecido pelos soldados e pelo populacho. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. Deus se agrada de usar instrumentos frágeis para realizar a sua obra, para que a glória seja dele e não de armas humanas e habilidades humanas. Eu fico muito preocupada com determinadas posturas no nosso tempo. Não aposte em seres humanos falhos. Coloque sua confiança no Senhor, que fez os céus e a terra. Do ponto de vista humano, aquela obra era grande demais para um pequeno e fraco remanescente judeu, cujo único material de construção que dispunha eram escombros de demolição e incêndio. Mas eles haviam depositado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, e isso fez toda a diferença. E eu quero chamar a cada um de vocês hoje em particular. O Senhor marcou esse encontro conosco no dia de hoje. Vocês chegaram aqui, apesar de todos os pesares, apesar de todas as oposições, vocês vieram. Glória a Deus por isso. E essa palavra é para cada um de nós. Começa me cortando e sai trazendo vitória para cada um de nós. E aí, aquele povo que depositou sua confiança no Senhor saiu vitorioso. Quando somos alvos da zombaria, o melhor que temos a fazer é orar e nos concentrar no trabalho de Deus. Tudo que nos impede de fazer a obra de Deus só serve para ajudar o adversário. E é interessante que ontem, fazendo só um parêntese, ontem foi dia da consciência negra. Eu não gosto muito desses dias específicos. A gente precisa de comemorar e observar o dia da consciência humana. Somos todos humanos. E isso me fez lembrar de uma história que me contaram faz muito tempo, de um garotinho negro numa escola americana, no auge do racismo americano, que ainda existe muito hoje, mas naquela época era uma coisa terrível. E todos os dias ele chegava em casa chorando por causa do escárnio. Tudo quanto era de apelido botavam no bichinho. E ele chegava em casa chorando. E aí a mãe dele botou ele no colo e disse: presta atenção,
Você foi feito por Deus, e Deus não faz porcaria. E criou uma pequena tabuleta e escreveu: sou negro e sou lindo, porque Deus não faz porcaria. E aquele bichinho foi para a escola a partir dali, feliz da vida, orgulhoso, estampando aquela tabuleta. A zombaria não parou, mas já não conseguiam mais molestá-lo, porque ele se vestiu daquilo que Deus tinha feito por ele. Segunda arma: conspirações ameaçadoras. A cidade estava completamente cercada de inimigos. Ao norte, Sambalate e os samaritanos; ao sul, Gesem e os arábios; a leste, Tobias e os amonitas; e a oeste, os asdoditas. O povo de Deus estava cercado por todos os lados. Essa tem sido uma grande estratégia do adversário para nos assombrar, nos cercar por todos os lados. Você já viu que um problema não vem sozinho? Ele sempre vem acompanhado. Muito bem. Note como os ímpios são capazes de se unir contra a obra de Deus. O povo de Deus precisa aprender unidade. Tem igrejas que não tomam a ceia com cristãos de outra denominação. Vocês sabiam disso? Triste demais. Satanás se enfurece ao ver o trabalho de Deus progredir. Fez isso nos dias de Neemias e faz isso hoje. Quando o inimigo conspira e os cristãos estão em unidade de fé, de propósito, de oração, a derrota do adversário é certa. Não podemos em nenhum momento perder de vista que a nossa luta é espiritual. É contra seres espirituais do mal ao nosso derredor. E aí, eles usam carne e sangue para se oporem a nós. Aprendamos a lutar com as armas espirituais. A terceira arma é o desânimo. Misericórdia. Tem dia que nós estamos ao ponto de nos acocorar num canto de parede e ficar ali, quietinhos. Porque o desânimo é total. Normalmente as pressões externas criam problemas internos. Se os judeus desanimassem, causariam a própria derrota, e Sambalate e seus aliados não precisariam guerrear. O desânimo é uma velha e eficaz arma do nosso adversário e já foi usada com sucesso muitas vezes. Os israelitas desanimaram com o relatório daqueles espias, aquele relatório desencorajador que diziam que a terra era muito boa, mas haviam gigantes. Algumas pessoas da tribo de Judá estavam colaborando de uma forma até involuntária ao fazer coro com as palavras desencorajadoras daqueles opositores. Já viu que muitas vezes pessoas que estão ligadas a nós fazem coro para reforçar ou aumentar o nosso desânimo? Como é difícil alguém chegar com a palavra de encorajamento: olha, levanta, o Senhor é aquele que está à sua frente, Ele é aquele que lhe fortalece. Todos os dias eu procuro dizer isso para mim mesma. Fácil não tem sido, meus dias têm sido extremamente difíceis, mas eu confio no meu Senhor, que fez os céus e a terra, e o grande milagre é estar de pé, é estar aqui. Não tem sido fáceis os últimos dias, os últimos tempos, os últimos anos, mas o meu Senhor é Deus, e eu atravessarei tudo isso mais que vencedora. E a quarta, e talvez a mais letal das armas, é o medo. Cuidado com as notícias e com as interpretações que aqueles que parecem estar ao nosso lado dão à situação enfrentada. Muitas vezes, pela imaturidade ou falta de vigilância, são instrumentos para nos assolar. Preste atenção, o medo, além de nos paralisar, ele é contagioso. O Senhor disse aos seus discípulos em Mateus 8:26: porque sois assim tímidos, homens de pequena fé. Quem está conosco no barco é Jesus. Não estamos navegando à deriva. Nós temos um norte, e o Senhor é aquele que está conosco e não nos abandona nunca.
Quando enfrentamos uma situação que faz brotar o medo em nosso coração, devemos nos lembrar da grandeza de Deus. Quando os inimigos descobriram que o povo de Deus estava armado e preparado, recuaram. Deus havia frustrado a sua conspiração. Outro dia, conversando com o pastor Malta, ele tem tido muitas crises de ansiedade, e ele descreve essas crises como uma angústia muito grande. E aí eu perguntei a ele: você tem medo de quê? Ele se assustou com a pergunta e disse: de morrer e deixar você e meus filhos. Eu disse: levante a sua cabeça, glorifique o seu Deus e vamos seguir em frente. Não antecipe problemas que não aconteceram. Deus sabe de todas as coisas. O Salmo 33, versículos 10, 11 e 12 diz o seguinte: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que escolheu para a sua herança. Amém? Qual o segredo então da vitória de Neemias, que serve como lição para nós hoje, no meio de tudo que nós estamos vivendo? Primeiro, colocar tudo diante de Deus em oração. A oração é a chave para abrir os céus em nosso favor. Foi assim com Neemias e será assim com cada um de nós. Segundo, trabalhar em unidade. E eu insisto com vocês: unidade de fé, unidade de propósito. Vigie em unidade. Quando há unidade na fé, na oração, na vigilância e no trabalho, as coisas acontecem. Chamamos à existência aquilo que não existe. Terceiro lugar, ser vigilantes. Como nós precisamos vigiar. Não basta construir um muro, precisamos vigiar para que o inimigo não o tome de nós. Construir e lutar de forma vigilante são duas atitudes que devem permanecer juntas. Em quarto lugar, ter em mente a certeza das promessas e da presença de Deus conosco. O Senhor pelejará por nós e tem sempre saídas impossíveis, improváveis e impensáveis. Em último lugar, manter-se ocupado, não parar a obra, permanecer sempre em prontidão. Nesses momentos, o Senhor nos supre com uma força que não conhecemos, e assim completaremos como seus instrumentos o que Ele tem para fazer, e sairemos de posse de vitória para a glória e honra do nosso Deus. Fácil não é, mas nós sairemos todos vencedores para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e você saia daqui hoje de posse de vitória, em nome de Jesus Cristo.